tarda e no tempo certo dê fruto, e que possamos mais uma vez nessa noite glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Para mim sempre foi um prazer, sempre foi uma honra servir a Deus. E hoje, estando à frente da igreja, como pastor de uma igreja onde cheguei a 16 anos e tudo que eu queria era ser curado, não queria mais nada. Para mim sempre foi uma alegria vir à casa do Senhor, para mim sempre foi uma alegria servir na casa do Senhor. Para mim sempre foi uma alegria vir às quintas-feiras na casa do Senhor, né, aos domingos, seja lá qual for a programação. Né, foi assim que eu criei meus filhos, é como eu falo... Como eu costumo falar, eu falava em Patos quando a gente estava pastoreando a igreja lá e aqui em João Pessoa da mesma maneira, né? Porque a gente sente falta de muita gente na quinta-feira, né? Líderes, diáconos, líderes de célula, obreiros, alguns estudando, alguns trabalhando, mas a gente sente falta de muita gente, para a gente sempre foi uma alegria. E como eu falava lá em Patos, eu repito em João Pessoa, eu falo, cara... Deus foi tão bom com vocês que às vezes os caras falam, puxa, aqui tá corrido, aqui a agenda tá cheia, tá difícil de, puxa, não sei se vou chegar a tempo para o culto. Eu falo, Deus foi tão bom com vocês que deu um casal de pastores que são bancários, uma das profissões mais loucas que existe no mundo. Além de bancários, temos uma escola e a igreja, além dos 5 filhos que nós cuidamos, que nós temos, que Deus nos abençoou. Então assim, quando a gente olha para a galera e fala, poxa, que eu estou sem tempo, aí às vezes o cara é solteiro, eu falo, pô, mas como assim sem tempo? Né? São as prioridades, a gente precisa reavaliar e avaliar as nossas prioridades nas nossas vidas. E você não precisa ser um líder para fazer isso. Se Jesus não for a nossa prioridade, se o Senhor não for a nossa prioridade, algo está errado aí, a prioridade está sendo dada a outro lugar, a outra pessoa, então está errado. Né? Eu sei que às vezes, né, realmente a quinta-feira é corrida, tem compromissos profissionais. Hoje eu tinha um compromisso profissional e falei, não vou, né, porque eu tenho um compromisso com Deus. Então a partir do momento que a gente tem essa autonomia para fazer isso, amém. Mas se esforcem para estar na presença de Deus. É isso que faz a diferença na nossa vida. Porque as pessoas perguntam, poxa, Elcio, como é que você aguenta 16 anos nesse rojão? Que a gente já chegou na igreja, eu e a pastora, a gente já tinha uma filha. E Deus só foi acrescentando todos os filhos. Prioridades. É um prazer, é uma honra estar na casa do Pai. Amém? Então que essa seja a nossa prioridade. E nessa noite, já é como essa preleição aqui, esse começo, tem a ver com a palavra de Deus, já vai abrindo aí com aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Abre tua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Quem for achando diz amém. Precisa voltar com mergulhando na palavra, a galera não está achando Lucas, né? Lucas capítulo 5, amém, igreja? A gente vai ler um texto muito conhecido. Nós vamos mergulhar nesse texto e entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, que é algo muito especial. Nós estamos vivendo como Igreja Bola de Neve em João Pessoa uma nova fase, um novo tempo, uma nova estação. E muitas vezes em viradas de estação, em momentos novos como esse, Deus começa a mexer algumas peças. Deus começa a mexer o tabuleiro. Por quê? Porque Ele começa a avaliar os corações. Ele começa a avaliar, eu sei que é cansativo, né? O passar dos anos, como eu falei, nós estamos aqui há 16 anos e durante algumas vezes a gente para olhar e é cansativo. A rotina, o dia a dia, as guerras espirituais que nós vivemos, acaba se tornando cansativo. Mas aí vai de você querer lutar contra isso ou se render a isso. Então nós estamos vivendo uma nova fase, uma nova estação. E desse tempo que nós estávamos morando em Patos e voltamos para João Pessoa, o que eu estou vendo de gente nova aqui. E eu estou vendo a galera nova que chegou nesse tempo que nós estávamos em Patos, muitas vezes com mais sangue nos olhos do que os mais antigos. E Deus está vendo. A gente vai falar sobre isso nessa noite. Deus está vendo. Pode ser que o homem não veja, pode ser que o teu pastor aqui que está ali vos falando nesse momento não perceba, mas Deus percebe tudo. Amém?
Lucas capítulo 5, versículo 1, com reverência à palavra do nosso Deus, ele nos diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, é o mar da Galileia, tá? E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui. Deixa a tua Bíblia aberta que a gente vai estudar esse texto aí, de acordo com aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Igreja, Jesus estava aqui no início do seu ministério, andando pela Galileia, norte de Israel, levando as boas novas, levando o evangelho, falando quem verdadeiramente ele era, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que veio para nos resgatar, que morreria numa cruz por nós. E aqui Jesus estava cercado por uma multidão, e lá longe, mesmo cercado por uma multidão, lá longe, ele viu um barco encostado na beira do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Ele tem extensão de 21 por 12 quilômetros, então é um lago gigantesco, por isso que eles chamam de mar da Galileia. E lá de longe ele vê os pescadores limpando as redes, não tinham pego nada a noite toda, e estava lá o barco encostando. E aí mesmo no meio da multidão, Jesus olha e fala: pega esse barco aí, prepara esse barco, vamos afastar um pouco aqui, para eu me colocar numa posição melhor, para que eu possa aqui falar e a multidão possa me ouvir, né? Nós estivemos em Israel em algumas oportunidades, e para mim uma das vistas mais lindas, né, Ravi? Né, Cátia? É ali aquele mar da Galileia. A gente faz um passeio de barco ali, era tão gostoso o AP, né? Era o AP pregando, era festa. E no meio do mar da Galileia, cara, a gente olha montanhas para todo lado, os montes de Golã. É muito linda essa região. Então imagina, umas montanhas lindas logo na beira assim do mar da Galileia, desse lago gigantesco de águas doces. E aí Jesus pede para eles afastarem o barco. E afastando o barco, ele começa a pregar para a multidão. E ali ele começa a falar. Então vejam como Jesus age. Jesus, mesmo cercado pela multidão, mesmo arrodeado de pessoas, ele não só percebeu o barco dos pescadores, Pedro, Tiago, a rapaziada que estava lá pescando, como ele percebeu que aquela jornada não tinha dado em nada. Ele de longe já percebeu, falou: cara, estou aqui, tem uma galera esperando eu pregar. Mas de longe ele percebeu que tinha uns pescadores que estavam meio tristes. Estavam encostando o barco, estavam lavando as redes, porque tinham passado a madrugada e não tinham pescado nada. Jesus sempre nos percebe. Amém? Repete comigo: Jesus sempre nos percebe. Ele estava ligado. Jesus tem o olhar que o nosso pastor Guto sempre nos ensinou. Olhar em leque, né? Sempre nos ensinou isso. A gente tem que ter um olhar em leque. A gente tem que estar percebendo isso. Mas Jesus é muito mais profundo. Talvez Pedro, Tiago, a rapaziada que tinha acabado de pescar lá, nem percebeu que Jesus se ligou ali, que eles estavam meio frustrados. Mas Jesus de longe, mesmo arrodeado de multidão,
percebeu isso, porque Jesus sempre nos percebe. Ele estava falando para a multidão, mas ele percebeu Pedro frustrado com a pescaria, lavando as redes, mas para vender também. Então Pedro e seus amigos estavam frustrados. Ninguém no meio daquela multidão toda percebeu isso. A multidão estava focada em Jesus. Ninguém percebeu que aqueles homens estavam tristes ali na beira do lago. Mas Jesus percebeu. Mas Jesus notou. Jesus percebe tudo. Jesus percebe você no seu quarto escuro. Quando está só você e o seu travesseiro, as lágrimas escorrendo e parece que ninguém está vendo. E realmente ninguém está vendo. Você virando de um lado para o outro nas madrugadas. Medo, ansiedade, dúvidas. Teu pai, tua mãe, teu marido, teus filhos não te veem, mas Jesus está vendo. Jesus percebe. Jesus percebe a sua dor. Por mais que seja interna, que seja aí dentro do teu coração, as tuas emoções abaladas, tudo destruído, Jesus percebe. A tristeza que te levou a vir a esse culto nessa noite, o medo, a dúvida do amanhã, de que as coisas pode ser que não vão dar certo. Essas interrogações na sua mente, no seu coração que te trouxeram nessa noite aqui, Jesus percebe. Ele está vendo. As suas frustrações, Ele conhece uma a uma. Por mais que ninguém esteja percebendo, por mais que não consigamos ler a sua mente, Jesus está percebendo. Jesus percebe você no barco vazio. Tentou pescar, tentou pegar os peixes, tentou se alimentar, mas não deu certo, está frustrado, o barco está vazio. Talvez esse barco seja o teu próprio coração. Jesus percebe. Nós não percebemos. Eu como pastor talvez não perceba. Me perdoe por isso. Estou aqui para te ajudar. Eu e a pastora, é só pedir socorro. Mas Jesus percebe. Ele está vendo, Ele sabe o que te trouxe aqui nessa noite. E muitas vezes não percebemos justamente por conta desses sentimentos que abalam o nosso emocional. Um emocional abalado acaba escondendo, guardando muita coisa. É muita ferida que impede as pessoas de colocarem para fora, com medo de que alguém toque naquela ferida e doa. Mas Jesus está aí o tempo todo. Ele sabe o que está passando. Ele percebe, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 25 fala sobre isso. Jesus tinha acabado de ser crucificado. E Ele avisou a vida dele toda, falou: rapaziada, é o seguinte, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E esses 2 discípulos de Jesus estavam caminhando até Emaús, próximo a Jerusalém, tristes, caminhando, abalados, falando: cara, Jesus disse que ia ressuscitar, mas cadê? Morreu, acabou. Eles estavam emocionalmente abalados. Parecia que o chão tinha abriu e eles caíram. Eles estavam desolados. Apesar de que Jesus sempre falou: rapaziada, no terceiro dia eu ressuscito, fica tranquilo. Vai ser doído, vai ser triste, mas fica tranquilo, eu volto. Mas esses caras estavam emocionalmente abalados, estavam frustrados, como Pedro e seus amigos, que não pegaram nada a noite toda na pescaria. E eles estavam tão decepcionados, mas tão decepcionados que eles estavam caminhando até Emaús. E antes de chegar lá, Jesus começou a caminhar ao lado deles. Jesus ressurreto. E Jesus caminhando ao lado deles, eles começaram a trocar ideia. Jesus falava: e aí, tão triste por quê? Falou: pô, Jesus, cara, morreu, disse que ia ressuscitar, nada até agora. Chegou nem notificação no Instagram. Esperando, nada até agora. E Jesus: eu não acredito, sério. E os caras, o emocional abalado impede a gente de ver Jesus ao nosso lado. As frustrações, as dores, as traições, as mentiras, os levantes, aquilo que abala o teu emocional acaba cegando a gente de ver que Jesus está ali o tempo todo. Que Jesus não te abandonou, como foi com esses rapazes. Jesus estava ali o tempo todo. E aí eles levam Jesus, fala: cara, Jesus não, né? Que ele não sabia nem quem estava falando. Pô, dorme aqui na nossa casa essa noite.
Aí Jesus, vamos sentar aí para trocar uma ideia. Começaram a conversar. E aí daqui a pouco Jesus, tchau. Aí os caras, bicho, tu percebeu, velho, essa presença? Tu sentiu o que eu senti? Tu viu como ele falava? Os caras falaram, cara, era Jesus. E aí eles voltam para Jerusalém para continuar a missão. Jesus está aí o tempo todo. O medo, a ansiedade, as dúvidas cegam e nos impedem de ver que Jesus está aí o tempo todo. Você pode até não perceber Jesus, mas Ele te percebe e sabe de tudo que está acontecendo com você aí dentro do seu coração. Jesus te viu, por isso que você está aqui hoje. Por isso que você está aqui hoje. Foi Ele quem te conduziu, foi Ele quem te levou, foi Ele quem te trouxe até aqui, porque Ele te viu, Ele está vendo o que tem aí dentro. Poxa, pastor, isso tudo é muito lindo, Jesus me percebe, vê tudo o que está acontecendo, mas talvez você esteja se perguntando aí, se Ele me percebe, por que então que Ele não enxuga as minhas lágrimas? Por que Ele não me cura? Por que Ele não restaura o meu casamento? Por que Ele não traz de volta o meu filho? Imagino que Pedro talvez estivesse pensando a mesma coisa. Parece que em momentos como esse, Jesus some. Tipo, mestre dos magos, do nada sumia, daqui a pouco aparecia, aquele negócio louco. Parece que Jesus jogou o pó ninja e sumiu. E cadê Ele? Ele não está o tempo todo aqui, por que Ele não enxuga minhas lágrimas? Talvez Pedro, frustrado com a pescaria, estivesse pensando mesmo ali. O cara viu que eu não pesquei nada e ainda usa meu barco como púlpito. E eu doido para ir embora para casa, será que Jesus realmente está me vendo? Talvez Pedro tivesse pensado nisso. Falou, cara, eu estava aqui limpando as redes. E aí essa rapaziada toda aí ainda pega meu barco, eu já ia para casa, estou de virote aqui a madrugada toda, não peguei nada, estou cansado. E o cara ainda pede meu barco para ser púlpito. Por que é que o cara não, simplesmente não faz uma oração e os peixes começam a pular aqui? Por que é que ele não faz uma oração, o iFood vem deixar um peixe assado aqui para mim? São dúvidas que começam a passar na nossa mente, por conta de um emocional abalado, por conta de frustrações, por conta do lugar que muitas vezes a gente se coloca no lugar raso. Mateus 10, 29 diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Se a gente vale mais que muitos pardais que são importantes para Jesus, imagina o quanto a gente não vale. Deus nunca perde o controle da situação. Amém? Entenda isso, por mais que possa estar parecendo louco o que você está vivendo, jamais o Senhor perde o controle da situação. Mas muitas vezes Deus vai deixar isso acontecer, para que aí sim Ele possa entrar e agir. Para que você entenda que, na verdade, tudo que você tem procurado, você vai encontrar em Jesus. Não é onde você está procurando. Não é no relacionamento. Mas eu estou arrasado porque acabou meu relacionamento. E isso e aquilo. É porque o que vai te completar, o que vai te preencher e o que vai te trazer a felicidade verdadeira é o relacionamento com Jesus. Não é o dinheiro, não é outra pessoa. Não é seguidores no Instagram. Muitas vezes Jesus permite-nos nos frustrarmos para depois Ele encher o nosso barco. Porque é a única maneira de percebermos Jesus em nossas vidas. Às vezes quando o barco está muito cheio, quando as coisas estão tudo bem, as coisas estão caminhando direitinho, você vira as costas para Jesus, não está mais nem aí para Ele. E aí é preciso a gente ter uma madrugada de pescaria que não pega nada, rede e barco vazio para a gente perceber, cara, não está precisando de Jesus. Estou precisando de Jesus. Do contrário, a gente ignora Jesus, como o povo lá de Nazaré. Jesus foi criado lá em Nazaré. Depois Ele volta como declaradamente o Filho de Deus e não fez um milagre por conta da incredulidade das pessoas naquela cidade. Porque para elas Ele era simplesmente um carpinteiro. Mas Jesus tem visto tudo. Amém? Salmo 121, 1 diz: levanto os meus olhos para os montes,
e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Quem tenta colocar isso na tua mente é o inimigo. Falando: ó, cadê Jesus? Cadê Jesus? Está aí abandonado, está aí encharcando o travesseiro à noite de tanto choro, não consegue dormir. Cadê Jesus? Jesus está com você o tempo todo. Vamos voltar ao texto, Lucas capítulo 5, versículo 10, a parte B diz assim: então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, ou pescador de gente. Olha só como é que é o processo de Jesus. Primeiro ele percebeu aqueles homens lá. Primeiro ele notou aqueles homens. Ele viu o vazio, a frustração. Agora ele começa a trabalhar na vida desses homens e chama Pedro. Ele fala: Pedro, deixa eu te falar uma parada. Você não vai mais pescar peixe. Agora você vai ser pescador de homens. Olha que interessante. Jesus diz, antes de chamar Pedro, ele diz: não tenha medo. Ele podia simplesmente falar: Pedroca, vem. Agora você é pescador de homens. Vamos pregar a palavra comigo. Mas não. Antes de falar vem, antes de falar Pedro, você agora é pescador de homens, ele fala: não tenha medo. Porque, sabe por que Jesus fala isso? Porque a gente tem o medo de perder o controle das nossas vidas. A gente quer controlar tudo. A gente quer saber o que vai acontecer amanhã. Aí os caras vão atrás de horóscopo. Ainda existe horóscopo. Que era no tempo do jornal impresso. Não existe mais jornal impresso. Aí existe horóscopo. João Bidu, a galera que tem mais de 40 sabe do que eu estou falando. Eu sou formado em jornalismo. E na faculdade, a galera falava, a gente sabia, os caras que trabalhavam no jornal falavam: ah, cara, eu boto alguma coisa, eu invento alguma coisa aqui, boto uma cor para a galera usar. E os caras ficam tudo... A gente quer controlar tudo na nossa vida. Se amanhã chove, se não chove, aí olha o tempo, olha no tempo. A gente quer controlar tudo. Só que caminhar com Jesus, entregar tudo na mão dele e falar: agora é contigo. Eu confio no Senhor. É perder o controle das nossas vidas. É perder o domínio das nossas escolhas. Começar a seguir Jesus, começar a seguir aquilo que Ele tem nos chamado, viver o nosso chamado, é abrir mão do controle das nossas vidas. É passar a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E isso vai contra a lógica. Se você me encontrar andando na rua, você vai pensar que eu criei um hábito há alguns anos. No banco, aí vou para a escola, quando eu saio, o carro fica com a pastora. E normalmente, nesses momentos de caminhada na rua, eu fico orando em línguas. Que a palavra de Deus diz que orar em línguas é ser ministrado pelo Senhor. Ele vai estar nos ministrando ali. Então comecei a orar em línguas. As pessoas passam assim por mim na calçada e falam: que doideira. Eu saio da Epitácia, ali onde eu trabalho, bairro dos Estados, até a escola que a gente tem. E saio ali andando, sempre orando em línguas e tal. E vou o tempo todo. É muito massa. Peguem essa dica. E cara, as pessoas olham e falam: esse cara tá doido, velho. Óbvio que eu não saio gritando: ah, era baixura, não, mas saiu aqui, era lá baixura. Cara, viver no Espírito, ser guiado por Jesus, vai contra a lógica. Eu quero te desafiar nessa noite a andar contra a lógica humana. Amém, igreja? Nós somos uma igreja, bola de neve, uma igreja que entende muito bem o mundo espiritual. É uma igreja de batalha espiritual. A gente sabe onde a gente está entrando, a gente sabe com quem a gente está lidando e principalmente a gente sabe qual é o nosso Deus. A gente precisa viver nesse mistério. A gente precisa andar pela fé. A gente precisa caminhar guiados pelo Espírito, andar contra a lógica. Quando aceitamos o chamado de Jesus, abrimos mão de fazermos as nossas escolhas baseadas em nossa própria vontade. Passamos a confiar totalmente no Senhor. Era isso que ele estava falando para Pedro. Pedro, não tenha medo. Não tenha medo, confia. Não era necessário Jesus falar isso. Em Ezequiel ele tem uma visão.
Ezequiel fala, acho que é Ezequiel 43, ele fala sobre uma visão de um rio. E aí Deus começa a chamar ele a entrar nesse rio. E entra 500 metros, mais 500 metros. Tá no tornozelo, vai no joelho, vai na cintura. Aí, até que a água começa a cobrir ele. Até que Ezequiel fala, cara, a água cobriu de um jeito que eu não conseguia mais andar, agora é só nadar. Ele perde o controle. O rio de águas vivas do Senhor. O rio onde o Espírito Santo é o guia. Onde a gente perde o controle, não dá mais pé. Não dá mais pé. É a água nos levando. É isso que Jesus estava falando. Pedrão, agora é comigo, velho. Tá afim? Tem coragem? É o que Deus está perguntando para você nessa noite. Tá afim? Tem coragem? Ah, mas eu sou desenrolado, eu sou isso, eu faço aquilo e não sei o que. É mesmo? Passe a andar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vivendo a palavra de Jesus. Contrário a tudo que esse mundo ensina. Jesus percebeu que Pedro ficou meio assim, percebeu o que estava passando com Pedro. E ao se aproximar de Pedro, Jesus o desafia a lançar as redes num lugar mais profundo. E aqui é a chave. Aqui é a chave. Eu não vou avaliar como normalmente nós avaliamos, do milagre, da multiplicação e etc. Que ele não pegou nada a madrugada toda, mas Jesus falou, vai lá, joga no mais profundo, e a rede veio cheia. Mas Jesus convidando e convocando Pedro, e convocando eu e você nessa noite, a sair do raso e ir no mais profundo. Jesus, Igreja Bola de Neve, João Pessoa, estava dizendo a Pedro, sai do raso e venha mais profundo comigo a partir de agora, Pedro. Sai do raso. Vamos mais profundo. Pedro, sai do raso, venha ter uma vida comigo. Jesus está falando para mim, para você, abre a tua Bíblia, deixa eu falar contigo. Abre a minha palavra, lê a minha palavra, se alimenta da minha palavra. Vamos mais profundo, igreja. Não adianta a gente vir para cá, querer que Deus faça isso, aquilo, espera os milagres, se não tem oração, se não tem jejum, se a gente não for mergulhar mais profundo. Saia do raso, Igreja Bola de Neve, João Pessoa. Juntos, vamos mais profundo. Vamos mais profundo. Enquanto você estiver no raso, não vai conseguir ouvir a Deus. Não vai conseguir viver os milagres. Não vai conseguir entender como é que Jesus age. Isso não tem a ver com o tempo de igreja. Eu quero ressaltar mais uma vez. Pode ser que tenha gente chegando hoje, nessa noite, que vai sair atropelando um bocado. Por conta da sede, da vontade de mergulhar mais profundo, de conhecer a Jesus. Tanto que quem é que Jesus desafia depois a andar sobre as águas? Pedrão, vem mais profundo. É isso que o Senhor tem nos convocado nessa noite, igreja. Nós precisamos ir mais profundo. Não fomos nós quem encontramos Jesus, foi Ele quem veio ao nosso encontro. Nós que estávamos perdidos, nós que estávamos frustrados, e nós que estávamos com as redes vazias, não Jesus. Ele veio nessa noite e tem nos convocado a mergulhar mais profundo em intimidade com Ele. Você é crente de boca, velho. Tá cheio. Estava conversando com o diácono Igor agora há pouco, falando sobre isso. Quanto tem crente dando mau testemunho, fazendo as coisas erradas, manchando o nome de Jesus. Mas Jesus tem nos convocado, igreja, nessa noite a irmos mais profundo. Jesus, Ele nos percebeu. Estava só nos cercando. Só no cerca Lourenço, nem sei se usa mais esse termo. Antigamente a gente não era, Nivaldo, lá em Porto Velho. Só no cerca Lourenço. É impressionante como a gente tenta resistir ao chamado de Jesus. É impressionante como as pessoas resistem. Um dia eu resisti. Eu tive que ficar doente de cama para a minha vida ser transformada. Jesus só me cercando. E eu nada. Eu deixava a pastora no culto, ela se converteu primeiro que eu, ia para o bar. Eu deixava ela no culto no domingo, ia para o bar beber, ficava bebendo, ia bêbado, ia pegar ela no culto depois. Ela me chamava, eu não queria saber de ir para a igreja. Não queria. E Jesus me cercando. Até que fiquei de cama. Até que meu barco estava vazio, doente, sem perspectiva. Jesus estava só me percebendo. Jesus estava só me cercando. Eu estava igual Jonas. Quanto mais eu resistia, mais eu enfrentava dor e tristeza na minha vida. Aí é que está.
Jonas resistindo a cumprir o que Deus estava pedindo, só aumentava a dor e a tristeza na vida dele. Era eu, afundando cada vez mais no alcoolismo, afundando cada vez mais na síndrome do pânico, ficando de cama que nem levantava mais. E um dia, no meu casamento, 2006, quando nós nos casamos, julho de 2006, 29 de julho de 2006, lá em casa quem lembra das datas sou eu. A pastora não sabe. Se você perguntar a data de aniversário dela, talvez ela nem lembre agora. É verdade. Aí eu fui casar, nós fomos casar, ela convertida e eu não. Olha o risco. E aí no meio do casamento, o pastor que estava fazendo a celebração, a ministração, falou: eu numa ressaca, tinha passado o dia anterior todo bebendo, acabado, daquele jeito. E o pastor olhou para mim e falou diante da igreja. Falou: Elcio, talvez ninguém esteja vendo, mas Deus está me mostrando. Você será um grande homem de Deus. Eu falei: cara, Deus vai te usar. Eu falei assim, se ele soubesse a ressaca que eu estou aqui. Nem falava perto dele, pro bafo de cachaça, não. Estava igual Sara, rindo por dentro. Mas era Deus me cercando, cara. Nunca imaginei. 2006, eu fui me converter em 2008. Só me cercando. E hoje eu estou aqui para falar para vocês. É verdade, Jesus não esquece da gente. Ele vê cada dor. Ele vê cada dor, ele vê cada choro. Mas Jesus estava ali o tempo todo comigo, me cercando, cuidando. Qual é a tua rede vazia hoje? Qual é o teu barco vazio hoje? Ele nos observa. Ele cuida da gente, ele nos protege, depois ele nos chama. Depois ele ainda nos abençoa. Lucas 5:8 diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. O cara pescou tanto peixe, que acho que ele nunca tinha pego tanto peixe, como naquela noite, naquele dia, que teve que chamar outro barco para dividir os peixes. Jesus o abençoou ainda para mostrar: deixa eu mostrar aqui quem é Deus, nessa bagaça. Ainda fez um milagre, abençoou o cara. Pedro se prostra diante de Jesus. Fala: cara, eu não sou merecedor, eu sou pecador. O senhor não sabe quem está falando, está igual eu. O pastor falando: você vai ser um grande homem de Deus. Eu falo: mas eu estou bêbado aqui. Como eu falei, a pastora se converteu primeiro, clamava a Deus por mim. Sabe o que ela fazia quando a gente morava em Salgueiro? Não sei se ele já tinha nascido. Ela pegava todo dia e vinha ler salmo comigo, lembra? À noite? Nem lembra. O juízo, 5 filhos, uma escola, um banco, uma igreja. Ela lia salmos comigo todo dia à noite. Ela começava a ler e eu falava: caramba, velho, que negócio chato. Ficava pensando: e amanhã, que bar eu vou beber? Mas ela insistia. Chamava para ir para o culto, eu dizia não. Chamava para ler o salmo, eu ficava ali com a cabeça pensando em outras coisas. Até que eu cheguei ao fundo do poço. Até que as minhas redes estavam vazias. Até que o meu barco estava vazio. Já tinha tentado todo tipo de tratamento. Psiquiatra, psicólogo, remédio estágia preta, e etc, etc. Ele olhou para mim e falou: Elcio, você já tentou de tudo. Tenta Jesus agora. Foi quando eu entreguei minha vida a Jesus, cara. Meu barco vazio, minhas redes vazias. E Ele mudou a minha história. Ele estava o tempo todo me cercando. Ele estava o tempo todo cuidando de mim. Terão casos que Jesus nos permitirá chegar ao fundo do poço. Vão ter casos como o meu, que Jesus vai permitir a gente passar a madrugada tentando pescar e não vai pegar nada como Pedro. As redes vão estar vazias. A gente vai estar no momento de maior frustração, tristeza e dor da nossa vida. É nesse momento que Ele vai chegar e falar: agora eu vou agir. Você estava com um coração tão duro. Você resistiu tanto tempo como eu resisti. Que agora você não tem mais onde se apoiar. Você não tem mais a quem pedir ajuda como eu. Eu já não tinha mais desculpa. Eu já tinha tentado todos os tratamentos médicos. Aquele negócio de íris, de ler o olho. Ravi, você imaginar, no sertão sempre aparecem esses médicos doidos, tá ligado? Lembra, Nino? Cara, o que vocês imaginaram, acupuntura, tal, até que minhas redes ficaram vazias. Até que o meu barco estava vazio e Jesus apareceu. E Jesus apareceu e mudou a minha história.
Assim como Ele pode mudar a tua nessa noite. Jesus não tem problema nenhum em encher nossos barcos, se isso for para a glória dEle. O barco vazio ou o barco cheio, Jesus é o mesmo. Vai depender da nossa resposta de fé para aquilo que Ele tem nos pedido. E o que o Senhor tem te pedido? O que Ele tem falado com você? O que você tem que largar? O que você tem que ajustar? O que você tem que corrigir? Não tem como o barco ficar cheio se ele não estiver vazio. Não tem como o seu barco ficar cheio se ele não estiver vazio quando você encontrar com Jesus. Porque a nossa vida só tem que ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Jesus em nossas vidas. Enquanto estiver outra coisa habitando dentro de nós, tomando o lugar dos nossos corações, quer seja um relacionamento, quer seja uma dor, uma frustração, uma falta de perdão, não há espaço para Jesus encher o barco. E aí Jesus deu um propósito a Pedro. Agora você é pescador de homens. O propósito de Deus nos completa. Se você chegou nessa noite aqui vazio, se você estava tentando como eu tentei nas drogas, na prostituição, seja lá onde você tentou preencher esse vazio, deixa eu te falar uma parada. Estava tentando em vão, igual eu. Perdeu tempo pra caramba, igual eu. É o propósito do Senhor que nos preenche, que nos dá sentido à nossa vida. Porque o cara chega e fala, cara, mas eu já tentei um negócio tal, já mudei de cidade, já tive outros relacionamentos, já fiz simpatia, pulei 7 ondas, troquei de time e nada dá certo. Porque você não sabe qual é o teu propósito de vida. Talvez esse barco aí precise ser esvaziado, para que Jesus chegue e te dê um norte. Pergunta a uma mãe qual a sensação de amamentar um filho. Pergunte a uma mãe a sensação de amamentar um filho e ela ter a noção ali, caramba, eu sou mãe. Um propósito. É quando a gente conhece Jesus. A gente tem um encontro que transforma, que muda a nossa vida, que muda o nosso jeito de enxergar o mundo. A gente entende, cara, eu falei para vocês domingo passado aqui, eu nunca quis, nem sonhei, nem desejei ser pastor, nunca. Eu me converti, eu só queria ser curado, queria ter meu casamento restaurado, mais nada. Tanto que o pastor perguntava, quem tem chamado para pastor? Eu nunca levantei a mão, nunca. Eu conversava com o Ravi, não era Ravi, presbítero Javier, irmão, o cara fica tratando com intimidade na frente do povo, né? Mas é meu irmão. E aí, eu falava, cara, eu acho que todos os outros presbíteros, a gente sempre falava, vão ser tudo enviados. Eu acho que eu e você, a gente vai ficar de cão de guarda do pastor Guto aí. Esse é o meu chamado. Você precisa de saber qual é o teu chamado. Você precisa entender o que Deus tem para a tua vida. Você precisa ter um encontro com Jesus. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito nos dá um norte de vida. Lucas 5:11 diz, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Começa a jogar fora aquilo que Ele tem te pedido, começa a largar esses barcos, começa a largar essas redes, começa a largar esses relacionamentos, essas amizades. Se agarra a Jesus. Essa foi a resposta de Pedro à convocação de Jesus. Estou aqui, tchau barco. Acabou. Nem pensa 2 vezes, já era. Saia do raso. Experimente ir mais profundo com Jesus. Pedro só pode ver aquelas redes cheias, o barco afundando, do milagre que Jesus fez, porque ele foi mais profundo. E aí você começa a ver, poxa, o pastor começou a falar que viveu isso, que fez isso, que foi curado, um milagre, e as paradas todas, e não sei o quê. Por quê? Porque a gente tem que confiar aí mais profundo, a gente não vê antes. Não passa um trailer antes e fala, ó, vai ser assim, assado, e tu pega a esquerda, vai à direita. Não! É um passo de fé, vai, a escada ele vai botando, os degraus ele vai botando. Jesus fala, vem, sobe a escada. Que escada? Eu não estou vendo. Vai botando o pé que ele vai botando no chão. É pela fé. A gente só vê depois que a gente vai. Sai do raso e vai no mais profundo com Jesus. O ir mais profundo de Jesus
O que Ele te pede nessa noite talvez seja simplesmente largar o teu orgulho. Talvez esse teu orgulho está destruindo a tua vida. Você não consegue pedir perdão, não consegue liberar perdão, não consegue se ajustar naquilo que tem que se ajustar. Talvez o teu ir mais profundo nessa noite seja simplesmente reconhecer esse orgulho que você precisa lançar fora da tua vida. Talvez seja voltar para tua esposa. Talvez seja se ajustar com um irmão. Vai lá e se ajusta, está devendo alguma coisa, sei lá o que. Vai e se ajusta. Talvez o ir mais profundo nessa noite seja você simplesmente reconhecer seus pecados e pedir perdão a Deus. Talvez esteja se vindo até em pecado. Qual a resposta que você vai dar a Deus nessa noite? A de Pedro? Largou tudo. Largou o barco e seguiu Jesus. Em todo encontro que temos com Jesus, perdemos algo nosso e ganhamos algo dele. Mateus 13:44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. É isso, caminhar com Jesus. Quando a gente tem encontro com Jesus, a gente fala: cara, mas como é que eu fiquei tanto tempo longe disso? Como é que eu não conhecia isso? Como eu perdi tanto tempo? Quando eu vejo os jovens aqui, os adolescentes, os flame, os teens, me alegra poder criar meus filhos dentro da igreja, porque eu só fui me converter aos 28 anos. Quanto tempo eu perdi? Mas quando a gente encontra Jesus, é como Pedro: meu irmão, encontrei a pérola da minha vida. Algo de mais valioso que eu podia encontrar, encontrei. Jesus. E larga tudo e vai seguir Ele. Jesus é o nosso propósito. Jesus é o nosso propósito. Sem Jesus, sem vivermos o propósito que Ele tem para a gente, nada faz sentido na nossa vida. Esse vazio que você está sentindo aí agora, o louvor pode se colocar já aqui, é a falta de um propósito de Deus em sua vida. Porque tua vida só tem sentido quando você encontrar Jesus verdadeiramente. Se reconcilie com Jesus nessa noite. Isso é o teu sair do raso e ir nas águas mais profundas. Saia do raso. Ele tem te convidado, Ele tem te convocado, como Ele fez com Pedro, a viver novas experiências com Ele. Nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo uma nova estação. E Deus quer nos levar a mergulhos mais profundos com Ele. Alguns vão, outros estão duvidando. Aquele que crê na palavra de Deus, como Pedro fez: Jesus, pela tua palavra, eu vou lançar as redes lá no mais profundo. Se você quer viver algo novo no Senhor, experiências mais profundas no relacionamento com o Senhor, experimenta mergulhar mais profundo a partir de hoje nele. A ser dependente do Espírito Santo. A fazer feito o teu pastor aqui, sair louco andando, falando em línguas pela cidade. Mas o resultado vem. O resultado vem. Jesus nunca falha. Ele sempre nos percebe. Deixa Ele curar a tua ferida aí no teu coração. Deixa Ele enxugar tuas lágrimas nessa noite. Vamos mais profundo com Jesus. Amém? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Experimenta perder o controle da tua vida. É muito louco. É muito louco. Você tem que fazer as escolhas, e antes de fazer uma escolha, ir orar. Falar: Deus, o que eu faço? Deus vai e te mostra o contrário daquilo que você estava querendo. E você acredita. E você segue. E tempos depois você vê Deus fazendo milagres. Você vivendo situações que você nem mesmo imaginava que poderia viver com o Senhor.